Olá pessoal, vamos a mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e hoje eu vou falar de multiplicação. Para resolver uma multiplicação, podemos usar um algoritmo. O algoritmo ajuda a gente a fazer operações que são um pouco mais complicadas. E o algoritmo nada mais é do que um passo a passo de coisas que você vai repetindo para chegar à resposta certa. Tá? Uma das maneiras de fazer a multiplicação é decompondo os números com os quais a gente vai trabalhar. Vamos ver uns exemplos? Vejam aqui, ó, na multiplicação 24 vezes 12, assim representada. Na hora de montar a multiplicação, eu fiz uma decomposição. Em vez de escrever 20, eu escrevi 20 mais 4, que é 24. Em vez de escrever 12, eu escrevi 10 mais 2. Agora, na hora de multiplicar, eu vou multiplicar as unidades pelas unidades, as dezenas pelas dezenas e também unidades por dezenas de cada número. Começando pelas unidades. 2 unidades vezes 4 unidades é 8. Que aqui representa 2 vezes 4. Depois eu posso multiplicar o 2 pelas dezenas. 2 vezes 20 é 40. Então eu vou colocar esse 40 aqui. Eu também posso multiplicar o 10 pelo 4. 10 vezes 4, 40. E por fim, 10 vezes 20 é 200. Somando todas essas parcelas, eu consigo obter o resultado da multiplicação de 24 vezes 12. Então, somando aqui, na coluna das unidades, eu tenho 8 mais 000 é 8. Na coluna das dezenas, eu tenho 4 mais 4, que é 8. E na das centenas, eu tenho 2. Então, o resultado da multiplicação de 24 vezes 12 é 288. Nós também podemos representar essa multiplicação por decomposição com um desenho. Então vejam aqui, eu tenho um retângulo, tá? Do lado, aqui na horizontal, eu tenho 24. Eu dividi em 20 quadradinhos, mais 4 quadradinhos. E aqui na vertical, eu tenho o número 12. Eu dividi em 2 quadradinhos mais 10 quadradinhos. A mesma coisa que eu fiz no algoritmo. Agora, para encontrar a área toda desse retângulo, eu fiz o 2 vezes um retângulo menor aqui, que tem 20 de comprimento e 2 de altura. 20 vezes 2, 40. Aqui, no fim, eu tenho um retângulo que tem 4 de comprimento e 2 de altura. 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho o maior retângulo que tem 10 de altura e 20 de comprimento. 10 vezes 20, 200. E aqui eu tenho um retângulo que tem 10 de altura e 4 de comprimento, que 10 vezes 4 é 40. Somando os 40 quadradinhos desse retângulo com os 8 desse, com os 200 desse e com os 40 desse, o meu resultado é 288. Outra forma de encontrar o mesmo resultado. Mas serve mais para a gente entender o que a gente está fazendo. Porque realmente, se toda vez que eu for fazer uma multiplicação eu for desenhar todos os quadradinhos, vai dar muito trabalho. O que eu tenho que entender é que eu posso multiplicar partes dos números e depois somar todos os resultados. Então, eu tinha feito isso aqui na forma de algoritmo, eu tinha feito isso aqui na forma de desenho e agora eu vou fazer aqui pensando apenas em unidades e dezenas, tá? Então, 2 unidades vezes 4 unidades, 8 unidades. 2 unidades vezes 2 dezenas são 4 dezenas, então eu vou colocar o 4 na coluna das dezenas. Assim, foi como se eu tivesse feito 2 vezes 24, que dá 48. Agora, eu vou multiplicar as dezenas. As dezenas representam 10.
Então, é como se eu estivesse multiplicando 10 vezes 24. 10 vezes 24 dá 240. Eu posso escrever 240 aqui e somar os dois resultados. O resultado da multiplicação das unidades e o resultado da multiplicação das dezenas. E daí o resultado obtido também é 288. Então, aqui eu apresentei 3 formas diferentes da gente fazer uma multiplicação quando a gente envolve números que têm 2 dígitos ou que têm dezenas e unidades. Aqui temos, então, o primeiro exercício em relação a isso é a gente construir a multiplicação que está representada nesse quadriculado. Note que ele também está dividido em 10 partes mais 5 e aqui na largura e na altura está em 10 partes mais 2. Vamos resolver esse problema? Vamos registrar aqui agora então. Deixa eu pegar uma tinta azul para a gente enxergar o que a gente está fazendo. Aqui, então, eu já falei que eu tenho 10 quadradinhos no comprimento, mais 5 aqui. Ou seja, aqui eu tenho 15. E aqui eu tenho 10 na altura. E aqui embaixo eu tenho mais 2. Então, o total aqui é igual a 12. Assim, essa multiplicação aqui que eu estou fazendo é 15 vezes 12. Quanto será que dá 15 vezes 12? Bom, se eu for analisar as partes dessa figura, eu sei que esse primeiro quadrado aqui, que tem 10 de altura e 10 de largura, no total ele tem 100 quadradinhos. Esse retângulo que tem 5 de largura e 10 de altura, 10 vezes 5 é igual a 50. Esse retângulo embaixo, ele tem 10 de comprimento e 2 de altura. 2 vezes 10, 20. E esse aqui, ele tem 2 de altura e 5 de largura. 2 vezes 5, 10. Somando essas 4 áreas, eu tenho o resultado de 15 vezes 12. Eu posso fazer de cabeça o cálculo: 100 mais 50, 150, mais 20, 170, mais 10, 180. Então, 15 vezes 12 é igual a 180. Essa é uma das maneiras para resolver uma multiplicação usando aqui uma figura, tá? Vamos ver o próximo problema. Em seu caderno, resolva as seguintes multiplicações usando o algoritmo que desejar. Descubra se acertou por meio de uma calculadora. Então, você tem várias maneiras de resolver isso aqui. Você pode fazer um desenho, você pode fazer uma decomposição, ou você pode usar o algoritmo simplificado em que a gente multiplica apenas as unidades e as dezenas pelo que está pelo outro número, tá? Então, vamos encontrar a resposta desses dois. Então, temos 124 vezes 12 e 46 vezes 23, tá? 124 vezes 12 eu posso fazer da seguinte maneira: 2 unidades vezes 4 unidades, ou 2 vezes 124 é 248. E agora eu já multipliquei o 2. Agora eu vou multiplicar o uma dezena, que é 10. 10 vezes 124 é 1240. Dá para fazer mentalmente. Somando os dois resultados,
eu tenho que 124 vezes 12 é 1488. Aqui no 46 vezes 23 eu posso fazer da mesma maneira, mas eu vou mostrar uma maneira diferente caso você também queira ter uma outra opção para resolver. Eu vou escrever o 46 como 40 mais 6 e o 23 como 20 mais 3. Agora eu vou multiplicar. 3 unidades vezes 6 unidades, 18. 3 unidades vezes 40, 120. 20 vezes 6 também é 120. E 20 vezes 40 é 800. Agora é só somar todas essas parcelas para ter o resultado da multiplicação. Aqui 1 mais 2, 3 mais 2, 5. 1 mais 1, 2 mais 8, 10. Então a resposta é 1058. Então aqui temos duas maneiras de resolver uma multiplicação. O próximo exercício, você precisa encontrar o fator que está faltando nas operações a seguir. Isso vocês podem resolver mentalmente. 12 vezes quanto que é igual a 36? É fácil, é igual a 3, porque 3 vezes 2 unidades dá 6 unidades e 3 vezes uma dezena dá 3 dezenas. E na outra operação? Qual é o número que multiplicado por 4 dá 64? Veja que não pode ser 10, porque 10 vezes 4 dá 40. É um número maior que 10. Será que é 12? 12 vezes 4 vai dar 48. Então é um número um pouco maior. A resposta é 16. Vocês podem experimentar fazer 16 vezes 4 e ver que dá 64. Vamos fazer? Quatro vezes 6 dá 24, eu vou trocar por dezenas. 4 vezes 1, 4. 4 vezes uma dezena, 4 dezenas, mais 2 dá 6. 64. Agora, vejam, vamos só analisar o problema 4 e o 5. Uma grande rede de lanchonetes oferece sanduíches e saladas saudáveis a seus clientes. Na compra de um sanduíche, o cliente pode escolher o pão, o queijo, 2 vegetais entre alface, tomate e cebola. Você pode criar um problema envolvendo multiplicação usando essas informações, calculando quantas as possibilidades de combinarem pão, queijo e vegetais oferecidos. Vejam que para cada tipo de pão nós podemos escolher 2 opções. Para o queijo temos 2 opções também. E de vegetais a gente pode escolher 2, mas entre alface, tomate e cebola. A gente pode usar uma multiplicação para calcular todas as possibilidades que existem para a gente fazer o sanduíche, tá? Então, essa também é uma situação que pode ser resolvida com a multiplicação. Então, hoje aprendemos a resolver algumas situações problema envolvendo a multiplicação e aprendemos diferentes tipos de algoritmos que nos ajudam a resolver multiplicações um pouco mais complicadas. Tá certo? Até a próxima!